Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Obrigada por todos, que estão aqui essa noite. Glorifico e exalto o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque onde que dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Essa certeza nós temos, essa certeza nós já temos, que Ele está no meio de nós. E na catequese da semana passada, de segunda-feira, através de Efésios, na carta de São Paulo aos Efésios, Jesus falava para vocês, falava para mim: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Comportai-vos, portanto, como verdadeiras luzes. Ora, pois, os frutos da luz são verdade, justiça e bondade. E Deus começava essa catequese para a gente semana passada, e Ele continua na palavra que foi escolhida para nós, para hoje, para a gente meditar esta noite. Deus vem falar através de São Mateus, do evangelista São Mateus, dos diversos conselhos. Ele vem nos dar diversos conselhos. E considerando que nós estamos no ano da misericórdia, que foi instituído pelo Papa Francisco, o ano da misericórdia, nesse ano da misericórdia, o Papa, através do Papa Francisco, nós temos refletido sobre como sermos melhores irmãos, como agir com misericórdia, porque Deus fala para nós essa noite, na nossa leitura que nós vamos ver: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Então Deus, Ele quer também nos orientar, Ele quer nos dar toda a orientação, os diversos conselhos, para que a gente possa ser também como Ele, uma luz nesse mundo. Como Ele falou semana passada: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. E Ele já começa para nós, juntamente com esse ano da misericórdia, a campanha da fraternidade com esse tema: casa comum, nossa responsabilidade. Ele vem também, através da campanha da fraternidade, falar para nós que nós temos que nos preocupar sim com a geração futura, com o nosso irmão, com os nossos netos, com os nossos filhos, porque se nós continuarmos agindo também do jeito que nós estamos, gastando os bens que Ele deixou para nós desordenadamente, amanhã a nossa geração futura, ela está completamente judiada, ela não vai ter água para beber. Isso é misericórdia. Então Jesus também vem colocar para nós, e Ele ainda fala mais para nós. Quando eu preparava esse momento, Jesus ainda me falava mais. Se nós estamos atravessando o período da quaresma, nós nos propomos a fazer certos sacrifícios, e Jesus, Ele fala para nós de que adianta muitas vezes o nosso sacrifício se a gente não fizer desse sacrifício um resultado para melhorar a vida do nosso irmão e para melhorar a nossa própria vida. Ele fala para nós desse sacrifício que nós temos feito, vale sim, mas que nós tenhamos um objetivo, uma meta, que é ser melhor para o nosso irmão, agir a favor e em prol do nosso irmão. E Jesus, essa noite, Ele vem colocar para nós, para quem trouxe a santa palavra, no Salmo 118, no versículo 105, Ele fala: que a vossa palavra, Senhor, seja um facho de luz que ilumina o meu caminho, lâmpada para os meus pés. E para quem trouxe esse facho de luz, para quem trouxe essa santa palavra, essa santa doutrina, para quem trouxe a Bíblia Sagrada, eu peço que abra, por favor, em Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo o evangelista São Mateus. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Meu irmão, eu não sei se vocês já ouviram falar que a Bíblia tem uma regra de ouro. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Qual que é a regra de ouro que Jesus Cristo deixou para nós? Ela está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12. Essa é a regra de ouro. Por isso eu queria que vocês repetissem comigo. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da nossa salvação. Quando eu meditava essa palavra, Jesus Cristo, Ele fazia arder o meu coração. E se vocês observarem aqui, quando a gente começa lá diversos conselhos, ele vai em Lucas, capítulo 6, 31 a 46. E quando eu fui ler Lucas para poder checar, em Lucas, nós vamos cair no Sermão da Montanha. E aqui em Mateus, na página anterior, a gente abre, é o Sermão da Montanha. E quando Jesus, sempre que Jesus via um montinho de gente reunido, ele abria a boca e lhes ensinava, e começava a ensinar. E quando ele viu aquele montinho de gente reunido, ele abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados serão os pobres, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados serão os que choram. Meu irmão, eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei quantos problemas você tem enfrentado. Eu não sei quantas calúnias você tem escutado injustamente. Eu não sei o que você tem passado lá na sua casa. Eu não sei o que você tem passado lá no seu trabalho. E Jesus, continuando no Sermão da Montanha, ele vem falar para nós: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E tudo que Deus vai falar para nós aqui hoje é dessa misericórdia de Deus que se abre inteiramente para você e que se abre inteiramente para mim. Qualquer que seja o problema que você estiver passando, qualquer que seja a dor, ela encontra uma solução, ela encontra um alívio em Jesus Cristo. Qualquer que seja a calúnia, a difamação, qualquer que seja a obra que não
que não lhe é favorável, que não é favorável à sua família, ela encontra a libertação nos braços abertos na cruz, nos braços abertos de Jesus. E Jesus, ele, quando eu pedia para ele uma direção, ele me deu uma outra luz do próprio Evangelho. Quando ele começa a falar para nós: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Ele me fazia abrir aquela passagem de Pedro. Pedro foi o discípulo que talvez tivesse mais proximidade com Jesus. E Pedro foi aquele que cometeu o maior pecado, que foi: Pedro negou Cristo na cruz. Ele negou Cristo 3 vezes antes de Cristo ir para a cruz. Então, quando Pedro negou Jesus, Pedro estava fazendo com que Jesus descesse aos infernos. Nós oramos isso no credo: desceu aos infernos. Mas quando Jesus desceu aos infernos, foi para nos salvar. Porque quando ele estava naquele sepulcro, a luz dele era tão forte que ela fez com que rolasse aquela pedra. A luz de Jesus era tão forte que ela fez com que rolasse aquela pedra. E um dia, quando Jesus já ressuscitado, um dia quando ele chegou para Pedro, e ele, hora nenhuma, ele lembrou do pecado de Pedro. Hora nenhuma Jesus apontou o dedo para Pedro. Hora nenhuma Jesus cobrou de Pedro uma posição diferente da que ele tinha feito. Hora nenhuma. Jesus não condenou Pedro. Jesus não apontou o dedo. Jesus simplesmente amou Pedro. Jesus simplesmente perdoou Pedro. E quando Jesus perdoou Pedro, Jesus, que é o Deus poderoso, ele vem mostrar para você e ele vem mostrar para mim que nós temos que fazer o mesmo com o nosso irmão. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que um dia deixaram uma marca no teu e no meu coração, que nós possamos nessa noite trazer à nossa memória, o próprio Espírito Santo vai se encarregar de fazer isso, para que nós possamos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós também não teremos a misericórdia de Deus. Porque Deus, ele fala, logo depois ele fala: com a mesma medida que vocês medirem os seus irmãos, vocês serão medidos. Então ele já apontou para nós qual vai ser o critério. Porque um dia nós vamos estar diante de Jesus. Um dia ele virá com seus trajes magníficos e ele vem nos buscar. E o que nós vamos apresentar para esse Jesus quando nós estivermos na frente da glória? O que nós vamos, será que nós vamos ficar envergonhados? Ou será que nós vamos enfrentar aquela situação com a docilidade que ele espera de nós? Então, quando nós estivermos diante desse Cristo, diante desse Jesus, que nós possamos ter a consciência tranquila de que nós demos o de comer aos famintos, que nós demos de beber aos sedentos, que nós vestimos os nus, que nós cuidamos do nosso irmão. E quando Jesus chegou para Pedro, Pedro não conseguia fazer nada. Pedro era o melhor pescador que tinha, mas ele não conseguia fazer nada. O que Deus quer colocar para nós? Longe de Cristo nós não conseguimos mesmo. Longe de Cristo nós não somos nada. Quando nós nos aproximamos da cruz de Jesus, quando nós nos aproximamos do Filho de Deus, as nossas dificuldades, a nossa cruz é mais leve. E muitas vezes, meu irmão, que Deus coloca para nós, muitas vezes com o nosso julgamento, muitas vezes com o nosso dedo apontado para o irmão, às vezes nós estamos tirando o nosso irmão da glória. Muitas vezes nós estamos tirando o nosso irmão da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos dando contra-testemunho. Quando Jesus, lá em João, quando Jesus escolheu os seus discípulos, Jesus um dia ele chegou perto de Filipe e falou com Filipe: vem. E naquele momento Jesus também dava uma missão para Filipe.
E quando Jesus chamou Filipe, Filipe pulava de alegria. Era uma grande missão seguir o Mestre. Quanto que ele ia aprender com o Mestre. Tudo isso que ele deixou para nós hoje. Tudo isso que está aqui no Evangelho. E Filipe seguiu Jesus. E quando Filipe chegou perto do amigo dele, ele estava tão alegre que ele queria passar Jesus para os outros. Ele queria passar Jesus, passar aquele chamado, ele já queria começar a missão. Já era uma missão, aquele chamado já era uma missão. Era o que ele sentia. E ele falou: vem Natanael, vem conhecer aquele que Moisés já anunciava. Nós encontramos Natanael. Vem Natanael, vem conosco. Nós encontramos Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael, com a dureza de coração, com aquela dureza de coração, ele nem sabia quem era Jesus, ele nem conhecia Jesus. E ele disse para Filipe: Filipe, por um acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É esse rótulo que, quando eu meditava essa palavra, Jesus já me levava nessa, porque através do próprio livro sagrado, Jesus já vai dando todo o direcionamento para nós. E o que ele quer contar para nós através dessa reação de Natanael. Natanael, nós somos Natanael, cada um de nós é Natanael. O quanto que nós condenamos sem conhecer. Basta chegar uma pessoa nova no grupo, basta chegar uma pessoa nova lá no nosso trabalho, basta chegar uma pessoa nova lá no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade, nós já apontamos o dedo, nós já rotulamos: vixe, aquela ali, puxa vida, aquela lá. E o que é pior, nós já vamos passando esse nosso rótulo de maldade, nós já vamos passando esse rótulo para os outros. Mas o que Jesus vem mostrar para nós com essa passagem também de Natanael? Na hora que Natanael chegou e se aproximou dele, Jesus, com aquele sorriso, Jesus falou: eis um verdadeiro israelita, no qual eu não vejo nenhuma falsidade. Não é maravilhoso, gente? Jesus, olha o que Jesus, como é que ele reverte uma situação de derrota numa situação de vitória. Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso. Ele podia simplesmente ter olhado para Natanael e falar: olha, eu não sou nada daquilo que você está falando. Mas ele, com um elogio, ele foi e derrubou todas as argumentações. Natanael ficou sem argumentação nenhuma. É o que ele quer que nós aprendamos hoje, que nós levemos hoje para a nossa casa, para o nosso coração. Quantas e quantas vezes nós somos Natanael? Quantos irmãos que Deus coloca na nossa frente, que nós já criticamos, já rotulamos com o nosso preconceito, a gente já fala: puxa vida, disso aí não pode vir nada que presta. Na nossa vida, gente, na nossa casa, nós andamos numa fila. Lá no nosso trabalho, nós entramos numa fila. É a fila indiana. Muita gente aqui já deve ter ouvido falar de como funciona essa fila indiana. Essa fila indiana consiste na gente colocar duas sacolinhas. Uma na frente, a gente coloca todas as nossas glórias, as nossas vitórias, tudo de bom e todos os elogios que eu tenho. Nossa, como eu sou maravilhosa. Nossa, tudo que eu faço está certo. Nossa, que beleza, meu Deus. Eu só vou colocando, eu vou me enchendo nessa sacolinha da frente, eu vou colocando tudo de maravilhoso, que eu me julgo. Eu me julgo assim. Na sacolinha das costas, para eu não ver, eu vou colocando todas as minhas derrotas, todos os meus fracassos, todas as minhas lutas que eu desisti delas. Tudo aquilo que não presta na minha vida, eu vou colocando na sacolinha das costas, porque eu não quero ficar repetindo isso. E quando a gente entra nessa fila, eu estou olhando para as minhas maravilhas, para os meus pontos fortes, para as minhas coisas que deram certo, para as minhas vaidades, aquelas coisas que nem sou aquilo tudo e eu penso que sou. E o meu irmão da frente olha lá, coitado, só porcaria. Coitado, nada deu certo, é nada que dá certo. Coitado, como é vaidoso aquele da frente. Então, eu vou olhando tudo de negativo pro meu irmão.
Às vezes julgamos os nossos filhos. Às vezes nós amaldiçoamos os nossos filhos. Às vezes nós amaldiçoamos a coitada da nossa esposa, que tanto luta. Às vezes nós não reconhecemos o valor que o nosso marido tem. Muitas vezes o nosso marido, ele tem falhas e falhas e falhas, mas nós não entendemos também que aquilo vem de uma criação que ele não teve, ele não pode agir diferente. Às vezes ele não consegue. Então, ao invés da gente criticar e criticar e só criticar, se a gente fizer como Jesus fez com Natanael: eis um verdadeiro israelita na minha frente, eis um verdadeiro israelita na minha casa, no qual eu não consigo enxergar só coisas ruins, eu não consigo enxergar só decepções, eu não consigo enxergar só derrotas. O que Deus vem colocar para nós hoje, gente, que a gente possa virar essa sacolinha, que eu possa enxergar nas costas do meu irmão com a misericórdia que Deus vem falar para nós. Esse Deus misericordioso, esse Deus que te ama, esse Deus que me ama acima de todas nós, com todos os nossos fracassos, com todas as nossas derrotas, com todas as nossas fraquezas, com tudo aquilo nosso que a gente acha que não presta. Deus é capaz de uma situação de derrota e reverter em vitória, porque todos nós somos vitoriosos diante dele, todos nós. Não tem um só pecador que não mereça o perdão de Deus, não tem. Ele já disse aqui para nós agora, vamos guardar no nosso coração o que ele tem falado. Ele já diz aqui para nós, o Pedro que negou ele 3 vezes. Durante 3, ele fez 3 perguntas para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro? Como quando Pedro não era capaz de falar, Pedro não era capaz de mentir, Pedro já tinha feito muita besteira, não ia querer fazer uma outra besteira. E esperou Jesus perguntar pela 3ª vez. Eles estavam diante de uma fogueira, na praia. É aquela mesma fogueira diante da qual Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro teve a simplicidade, a humildade de falar: Senhor, eu gosto muito de ti, Senhor, mas eu quero te amar ao ponto de dar a minha vida por ti, se necessário for. E como Jesus amou aquele homem, e como Jesus te ama, e como Jesus me ama, com todos os nossos erros, com todos os nossos fracassos, com todas as nossas falhas, como que Jesus ama cada um de nós. E Ele vem falar para nós: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Perdoai os seus irmãos, perdoai de todas as falhas. A mesma medida com que você medir, você será medido também. Ele já dá para nós esse direcionamento, que a gente possa mesmo, a partir de hoje, a partir dessa noite, que a gente possa, nessa quaresma ainda dá tempo, que a gente possa reverter esse nosso jejum em vitória na vida do nosso irmão. Ele fala: o jejum que me agrada, por um acaso, é o homem cuidar dos seus próprios interesses. O jejum que me agrada, meu irmão, por um acaso, é baixar a cabeça como um junco. Tem gente que está fazendo jejum, está passando fome, está com a cabeça baixa, mal-humorado, sem paciência. Não é esse jejum que Jesus quer. Faça sacrifício sim, Ele fala para nós: faça sacrifício sim. O jejum que me agrada é quebrar as cadeias injustas. É dar ao pobre o que ele precisa para comer. É dar o que ele precisa para beber. É vestir aquele que está nu, é visitar um asilo, é visitar uma cadeia, é pensar no nosso irmão. É isso que agrada. Esse é o jejum que me agrada, Ele fala. E Ele pede que a gente tenha mesmo esse coração bondoso, esse coração misericordioso. E Ele fala para nós: se um filho pedir um pedaço de pão para um pai, qual o pai que vai dar uma pedra? Ele fala: se um filho pedir um pedaço de peixe, qual é o pai que vai dar uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos,
ainda dirá o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo. E nós precisamos de clamar esse Espírito Santo mais. Clamar esse Espírito Santo de verdade. E nós precisamos de clamar esse Espírito Santo para que Ele nos dê esse conhecimento interior, esse dom do conhecimento interior, para que a gente possa amar mais o nosso irmão, conhecer melhor o nosso irmão. Logo que eu cheguei, não aqui nessa cidade, eu cheguei numa outra cidade. Quando eu comecei a trabalhar numa outra cidade, trabalhei em 8 cidades. E toda vez que eu chegava na cidade era a mesma coisa, era julgamento. Até eu conquistar aquele povo todo era uma dificuldade. Porque todo mundo já julgava aquela que está chegando. Todo mundo julga. E às vezes eu também julgava aquele que eu estava conhecendo, acabando de conhecer. E quando eu assumi um novo colega de trabalho, teve uma vez que aconteceu uma história muito desagradável. E ela encaixa direitinho nesse evangelho que Jesus tem ensinado para nós. Porque o evangelho nós não podemos só escutar. Nós temos que colocar em prática. E essa é a grande diferença. Tudo aquilo que Jesus deixou para nós, todos os sinais que Jesus deixou para nós, estão aqui. Mas Ele fala para nós, para a gente viver o evangelho, não só para a gente ler. Se eu ler, chega ali, o primeiro vento vai soprar e vai tirar de mim o que eu acabei de ler. Ele pede para a gente praticar, para a gente vivenciar. E logo que eu cheguei nessa cidade, eu comecei a conhecer o pessoal, comecei a conhecer, a me integrar na equipe que eu estava trabalhando. E toda cidade que a gente chega tem funcionários que já estão na cidade e estão lá há 10 anos, 20 anos. E uma determinada funcionária falou: Graça, ela saiu comigo, isso era de praxe, ela saiu comigo me apresentando todos os funcionários. E ela falava, cada um, qual era o cargo, o que ele fazia. Depois de todo esse cerimonial, ela me chama para os bastidores. E lá nos bastidores, ela começou a me falar os detalhes. E chegou num determinado colega de trabalho, ela falou assim: Graça, esse daqui, a gente não sabe mais o que a gente faz com ele. Ele está um péssimo funcionário. Ele já não faz mais nada. E me falou várias outras coisas, que não preciso nem de comentar aqui. Várias outras coisas. E eu escutei aquilo ali. Por isso que Santa Teresa ela fala: peça a Deus que vos conceda o dom do conhecimento interior, para que Satanás não misture o joio no meio do trigo. Porque às vezes é com o próprio colega de trabalho, com a própria pessoa que está dentro da sua casa, é que ventila certas coisas no nosso ouvido e a gente vai tomando posse daquilo e a gente vai ficando aquela pessoa amada, aquela pessoa ruim, porque o rótulo que aquela pessoa tem, ela quer passar para o outro. Isso não é justo, isso não é honesto com o nosso irmão. E ela falou as barbaridades do nosso colega, e eu falei para ela assim, eu falei: Fulana, isso que você está me falando, agora eu escutei tudo que você me falou, mas eu não tomei posse de nada que você me falou. E eu falei assim para ela: isso que você está me falando passou pelos 3 crivos? Ela falou: o que você está falando? E eu estou falando para vocês o que eu acabei de falar quando eu abri essa pregação. Outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Comportai-vos, irmãos, como verdadeiras luzes. Ora, pois, os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. E eu falei com ela os crivos. Quais são os crivos? Então eu vou te ensinar, vou te falar. Tudo que você está falando do seu colega, eu vou enxergar esse meu colega com amor. Eu vou admirar. Tudo que você está me falando é para eu admirar essa pessoa que você está me apresentando. Você gostaria que eu aplicasse essa regra de ouro que a Bíblia fala para nós aqui hoje? Tudo que quereis que vos façam,
fazei o vós a ele. Ela nem a Bíblia ela não conhecia, nem a Bíblia ela não lia. Mas Jesus fala para a gente falar e apresentar ele no nosso trabalho. É o que Jesus fala para nós, para a gente viver o Evangelho. E eu apresentei para ela essa regra de hoje. Ela falou não. O que eu estou falando dele, eu não gostaria de falar de mim. Eu falei, você aplicou, você passou pelo segundo crivo. O que você está falando dele é justo? O que você está falando dele é verdade? Se eu chegar perto dele agora e falar para ele, fulano, isso é verdade da tua vida, ele vai confirmar? Ela falou, não, eu ouvi dizer. É o que é pior e é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Infelizmente, mas é isso que a gente faz. Então, por tudo na nossa vida e naquele momento, eu falei para ela, pois é, presta mais atenção no que você está fazendo com o seu irmão. Presta mais atenção. Eu não tomei posse de nada disso que você me falou. Dali a pouco ela chegou lá no computador dela, ela refletiu. Ela só falou para mim assim, passou um e-mail para mim e falou, Graça, me perdoa, eu estou envergonhada. Eu só falei para ela, eu não tenho que te perdoar. Não sou eu que te perdoo. Mas pelo menos ela teve a humildade. E eu procurei saber, eu fui me aproximando desse colega de trabalho. Eu fui averiguando, eu fui buscando, porque não é possível tudo aquilo que ela tinha me falado. Uma pessoa transformar assim de uma hora para outra. E eu fui me aproximando. E cada dia depois do expediente a gente ficava lá, conversava um pouquinho. E ele foi se abrindo para mim. E quando eu vi, ele já estava entrando na minha mesa. Ele falou, Graça, há um mês atrás, a minha esposa teve um diagnóstico de câncer. Nós estamos passando a pior fase da nossa vida. Nós estamos passando a pior fase da nossa vida. E na hora que lá eu ia percebendo, aquela minha amiga, ela descobriu, ela ficou sabendo, ela tomou posição. E nós ajudamos, nós começamos a ajudar esse nosso colega. Quer dizer, foi uma situação que nós podemos aplicar hoje nesse Evangelho. Nós não temos que ter medo de falar de Jesus. Nós não temos que ter vergonha de apresentar Jesus. Ele morreu numa cruz por nós. Ele morreu numa cruz por nós. Pelado, ele não tinha nada, ele morreu pelado. Era a pior humilhação que uma pessoa podia sofrer. Jesus sofreu por nós, para salvar a nossa vida, para nos livrar do pecado, para nos livrar da morte do pecado. E nós agimos muitas vezes assim, dessa maneira com o nosso irmão. Cada vez que nós fazemos um julgamento, cada vez que nós condenamos o irmão, cada vez que nós rotulamos o irmão, nós estamos pregando aquele mesmo rótulo que Natanael pregou em Jesus Cristo. O que pode vir de bom de Nazaré? De Nazaré vem tudo de bom para nós. De Nazaré nós recebemos esse presente. E que nós, infelizmente, gente, nós não sabemos aproveitar. Nós não sabemos aproveitar. Então, eu peço a cada um que possa, de uma maneira assim muito humilde, possa apresentar aquilo dentro do seu coração, aquilo que tem te incomodado, que possa apresentar para Jesus hoje tudo aquilo que você, os seus julgamentos, injustos muitas vezes. Deus abre um precedente para nós aqui, porque Ele fala para nós, quando você tirar a trava do seu olho, aí sim, você pode tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas enquanto nós estivermos com a trava nos nossos olhos, nós não temos autoridade alguma para poder tocar a mão no olho do nosso irmão. Não temos. E Deus, ele abre esse precedente para nós, Ele fala, a partir do momento que você viver a minha palavra, a partir do momento que você acolher os meus conselhos, os meus ensinamentos, eu te dou autoridade para que você possa ajudar o seu irmão.
nessa caminhada tão difícil rumo ao Pai. Não é fácil. Mas é uma luta todo dia. Cada dia a gente tem que se renovar, cada dia a gente tem que buscar. Nós temos 24 horas para testemunhar Jesus. Se a gente tiver 10 minutos de bobeira, é muito. Deus ainda aceita uns 10 minutos de bobeira. Mas nós temos que tomar cuidado com aquela pessoa que chega na nossa frente, para que a gente já não saia jogando pedra. Nós temos que tomar esse cuidado. E o que Deus quer colocar para nós hoje, Deus é um Deus misericordioso. Ele ama cada um de nós, Ele te ama de uma maneira especial. Ele te ama de uma maneira justa. Ele te ama, o que Ele ensinou para nós. Ele só deu bons conselhos. E muitas vezes os próprios discípulos que caminhavam com Ele não honravam esses conselhos que Ele passava. Eles que viveram, eles viram Jesus ressuscitar morto. Os discípulos viram Jesus curar um cego. Eles viram Jesus quando Jesus chorando. Jesus também chorou, ele era humano, ele era de carne. Ele era como você, era como eu. Ele sentia dor. Diante da agonia, ele pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas na mesma hora ele teve consciência. E ele falou que, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Quantos erros eu já cometi, quantas barbaridades, quantas besteiras eu já fiz. Mas um dia eu me senti tocada por Deus. Um dia, aos pés da cruz, aos pés do Padre, eu confessei todos aqueles meus pecados e ainda tenho feito pecado. Ainda tenho diante do Padre, diante do próprio Jesus Cristo, porque Deus deu autoridade para o Padre para libertar-nos dos nossos pecados. É o próprio Jesus que nos liberta. Mas mesmo assim, nós somos humanos, nós somos de carne, nós somos Pedro, nós somos Natanael, nós somos apóstolos e os discípulos de Cristo. E Ele fala para nós, Ele fala para os meus apóstolos: levai o meu evangelho, levai os meus ensinamentos. Mas primeiro, para que possas levar o meu evangelho, os meus ensinamentos, viva o meu evangelho, viva tudo aquilo que está escrito, viva tudo aquilo que eu deixei para você. Me conheça, me ame, para que possa me apresentar com autoridade para o seu irmão. Me conheça, procura me conhecer melhor. Porque aquilo que eu vejo que nós estamos fazendo, nós não conhecemos esse Deus. E muitas vezes nós não estamos nem aí. Que essa quaresma, que nessa quaresma ela possa ser mesmo um modelo de caminhada, que a gente possa voltar o nosso olhar para Jesus Cristo, o crucificado, mas também o ressuscitado. Que nós possamos levar mesmo o nosso pedido para Deus. Ele fala: peça muito, porque a minha vontade é conceder muitas graças. Que nós possamos pedir essa graça de amar o nosso irmão, a começar por aquele que está dentro da nossa casa. Eu não sei qual é a dor que você está trazendo aí dentro do seu coração. Tem muitos aqui que estão passando por problemas difíceis, problemas de incompreensão, problemas que aparentemente são sem solução. Muita gente está passando problemas com os filhos, problemas com os maridos, com as esposas, problemas que quando você olha, você fala: sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso mais. Muita gente passando problemas no trabalho, falta do trabalho, confusão no trabalho. Mas esse Deus misericordioso, esse Deus que tudo pode, Ele não te trouxe aqui hoje à toa. Ele não te trouxe aqui que você se sente às vezes injustiçado, às vezes caluniado, às vezes rotulado. Entrega na mão de Jesus, entrega na mão de Deus agora tudo aquilo que aflige o seu coração. Entrega para Ele. Já vai entregando para Ele. Eu queria que vocês pudessem ficar de pé e que nós já pudéssemos fazer um pequeno louvor para esse Deus, porque Deus, Ele fala: aquilo que a gente não consegue com a oração, nós conseguimos com louvor. Mesmo na tempestade,
mesmo no choro, mesmo na tristeza, mesmo em tudo aquilo que é desentendimento, tudo aquilo que é desavença que está acontecendo na sua casa, dentro da sua casa. Às vezes a nossa casa está em ruínas. Às vezes sim, às vezes a nossa casa é o nosso coração, muitas vezes o nosso coração está enfrangado, o nosso coração às vezes está ferido, machucado. Às vezes nós não estamos enxergando uma solução para o nosso problema. Mas esse Deus é um Deus que providenciará. Toma posse, meu irmão. Não foi à toa que você sentou nesse banco aqui hoje. Não foi à toa que você chegou aqui hoje. Qualquer que seja o problema, para Deus não existe problema sem solução. Quanto maior o problema, maior é a graça, porque maior será o testemunho. E você dará testemunho dessa libertação, você dará testemunho dessa vitória de Deus na sua vida. Jesus Cristo no alto de uma cruz, onde todo mundo pensava que estava tudo acabado, dali a 3 dias Jesus reaparece. O ressuscitado reaparece. O ressuscitado vem com todas as glórias, com todas as honras, caminhando na direção dos discípulos, dos apóstolos, da mãe dele, que é Nossa Senhora. Ele ressuscitou, ele está vivo no meio de nós, creia, meu irmão. Ele está vivo no meio de nós, creia nisso. Creia no Santo Evangelho. Creia na doutrina de Deus, creia no amor de Deus por você e por mim. Creia que Cristo ele te liberta de toda essa opressão. Creia que Cristo é capaz de te libertar de toda essa dificuldade. Creia. Quanto maior a tua confiança, quanto maior a tua fé, mais próximo de Deus, mais na intimidade você estará com Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por seu caminho no meio de nós. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela misericórdia imensa, Senhor Jesus. O Senhor que não cobra nada de nós. Nunca o Senhor olhou para nós e falou: por que você fez aquilo? Nunca. Nunca Jesus vai olhar para você e falar: filha, filho, por que você fez dessa maneira? Nunca Jesus vai chegar perto de você e colocar o dedo no seu nariz. Nunca Jesus vai fazer isso. Jesus ele vai chegar para você com amor misericordioso e falar: vem, vem, como o Filipe falou para Natanael, vem conhecer o Mestre, vem ver que nós encontramos o Mestre. E é esse Mestre que nós encontramos aqui hoje, é esse Mestre que se faz inteiro na nossa frente, liberdade, que vem nos libertar de toda a escravidão, de toda a incerteza, de toda a dúvida, de toda a insegurança, de todo o medo por essa situação que você está atravessando. É esse Senhor Jesus que vem e se apresenta com aquela mão calejada, com aquela mão com os calos na mão. E se você ainda duvida, como Tomé, ele fala para você: olha, toca, introduz o teu dedo nas minhas feridas. Introduz os teus dedos do meu lado. Toca ao meu lado, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que falo com você, sou eu mesmo que estou aqui, que vim para te curar, que vim para te libertar. Creia no meu amor de pai, creia no meu amor de irmão. Introduz o teu dedo nas minhas feridas. Toca ao meu lado também. E Ele compreende muito bem que todos nós somos Tomé. Mas nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela restauração, Senhor Jesus. Nós, Senhor Jesus Cristo, nós te honramos, nós te louvamos, Senhor Jesus, por toda a libertação que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Glórias e glórias e glórias a Ti. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Glórias e glórias a Ti, Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias a Ti, Senhor Jesus.
Jesus. Glórias e glórias, honra, Senhor Jesus. Glória, Senhor Jesus. Glória, Senhor, a Ti, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias a Ti, Senhor Jesus. Nós nos curvamos para Ti, Senhor Jesus. Glórias e glórias, Senhor. Louvores e glórias, Senhor. Louvores e glórias a Ti, Senhor Jesus. A todo momento, Senhor Jesus. Glórias e glórias a Ti, Senhor.